primeiro texto é o texto de Apocalipse, capítulo 19, a partir do verso 6. Vai ser projetado aqui, já está sendo projetado aqui. Quantos convidados, amigos, visitantes nós temos aqui hoje? Primeira, segunda, terceira, 10ª vez. Deus abençoe vocês, Deus abençoe. Cadê mais gente lá atrás? Deus abençoe, Deus abençoe. Aleluia. Amém. Hoje não temos tantos visitantes, temos poucos visitantes, mas sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, você está no lugar certo, na hora certa, para ouvir a palavra certa. Apocalipse 19:6. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como um estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são palavras verdadeiras de Deus. Vamos ler agora Mateus 22, a partir do versículo 1. Mateus 22, a partir do versículo 1. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e o mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas, convide para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas, reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa, gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial e lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Fecha teus olhos, vamos orar. Pai, nós oramos e pedimos que o Senhor possa falar nessa noite. Fala ao meu coração, fala o coração da sua igreja, que a tua voz seja ouvida, compreendida. Dá-nos ouvidos abertos, ouvidos atentos, para ouvir aquilo que o Espírito Santo está falando à sua igreja hoje. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero falar hoje sobre o tema: um grande banquete nos aguarda. Irmãos, em breve vai ser dada uma notícia, muito em breve. E a gente, quando começa a analisar, quando começa a acompanhar o que está acontecendo no mundo, ouvindo as notícias que acontecem, muitas vezes não são divulgadas pela grande mídia, que parece que tem o mesmo grupo de notícias que eles dão de forma praticamente uniforme em todos os grandes veículos de comunicação, não somente as mesmas notícias, mas de forma uniforme, falando a mesma coisa, tendo uma mesma leitura de fatos, algo inédito na história da imprensa mundial. Todos eles
relatam a mesma notícia da mesma forma, com a mesma compreensão, com a mesma retórica. Então, se a gente ficar apenas buscando informações na mídia tradicional, a gente estará muito desinformado em relação aos fatos que estão acontecendo no mundo inteiro. E quando a gente começa a pesquisar, quando a gente começa a olhar, quando a gente começa a observar as coisas que estão acontecendo no mundo, a gente chega a uma conclusão que o cerco está apertando. O círculo está se fechando. As coisas estão ficando bem estreitas. Estamos nos aproximando de uma forma cada vez mais rápida para os últimos dias. Na verdade, nós já estamos vivendo os últimos dias que as profecias bíblicas mencionaram que estaríamos vivendo os últimos dias. E o que aconteceria nesses últimos dias? A gente começa a perceber, a gente começa a compreender que estamos caminhando cada vez mais para o final, está cada vez mais perto, e é questão de tempo para ser noticiado um acontecimento que vai mexer com o mundo inteiro, porque a informação será que no mundo inteiro milhões de pessoas desapareceram de forma instantânea, de forma inexplicável. Simplesmente as pessoas desapareceram em todas as partes. Elas desapareceram. E aí, quando começar essa informação, quando essa notícia começar a circular, pessoas que estavam desviadas, mas que já ouviram a palavra, pessoas que estavam na igreja, mas que de fato não entregaram sua vida a Jesus, mas conheciam sobre o tema do arrebatamento, irão dizer: o que aconteceu foi que a igreja de Jesus foi arrebatada, e nós que estamos aqui ficamos. E essa notícia vai correr, vai circular. Entretanto, haverá uma notícia, uma informação oficial que a grande mídia vai passar. Milhares e milhões de pessoas desapareceram porque elas foram levadas por seres de outros planetas, por extraterrestres. Naves espaciais em todos os lugares levaram essas pessoas que precisavam ser tiradas daqui, porque elas estavam estragando o nosso planeta. Por isso, seres de outro planeta vieram aqui para dar uma limpada, para que o nosso planeta não seja destruído, e levaram essas pessoas que estavam atrapalhando, não estavam cooperando, estavam com uma religião, uma religião perniciosa, uma religião maléfica. Por isso eles foram levados e desapareceram. Essa vai ser a notícia oficial. E as informações que vão surgir de pessoas que sabem o que estão acontecendo, elas começarão a ser censuradas. As redes sociais vão bloquear. Ninguém vai poder falar de arrebatamento. Haverá uma perseguição, porque as pessoas que falarem que isso que aconteceu não foram extraterrestres, mas foi o que está escrito na Bíblia há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus e os apóstolos falaram que a igreja do Senhor iria ser arrebatada, foi o que aconteceu. Mas aí essas pessoas serão taxadas de negacionistas, essas pessoas serão taxadas de terraplanistas, serão taxadas de anti-ciência. Isso vai acontecer muito em breve. Satanás sabe o que está para acontecer. Por isso, já existem informações correndo sobre documentos secretos da NASA, falando sobre a aparição de extraterrestres. Outras agências de outros países vão reforçar e vão confirmar a aparição, a movimentação de extraterrestres e a ação de extraterrestres no desaparecimento desses milhares e milhões de pessoas. Mas nós sabemos, nós não vamos estar aqui, se Deus quiser, amém? Mas nós sabemos que o que está para acontecer não vai ser fruto de ação de extraterrestres, mas vai ser o arrebatamento da igreja de Jesus. A igreja de Jesus está prestes a ser arrebatada. Vai ser arrebatada.
piscar de olhos, ao soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Aleluia! É o que está escrito na palavra de Deus, de uma música antiga. O nome da música é Povo Barulhento. Eu não sei quem conhece essa música, Povo Barulhento. A maioria não conhece, é a nova geração gospel. A galera da antiga conhece. A música diz: muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde, que aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está a juventude dessa igreja e as irmãs do ciclo de oração? Ajuda aí, pastor Wander. Que a Deus tanto clamavam, e as crianças que cantavam, elas também foram embora pra Sião. Onde está? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Depois desse grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar. Vão voltar procurando os irmãos, para reconciliação. Mas infelizmente não vão encontrar. Onde está esse povo barulhento? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. A igreja vai ser arrebatada. Vai ser arrebatada. Estarão dois no campo, um será tomado, o outro será deixado. Estarão dois dormindo numa cama, no mesmo quarto, um será tomado, o outro será deixado. O arrebatamento da igreja é uma realidade. Existem mais profecias bíblicas sobre a volta de Jesus do que sobre a primeira vinda. Você sabia disso? Existe um número muito maior de profecias bíblicas falando sobre a segunda vinda de Jesus do que falando sobre a primeira vinda de Jesus. Quando a igreja for arrebatada, serão adotadas medidas imediatas de controle para se impedir difusão de informações diferentes das que serão passadas pela grande mídia e pela nova ordem mundial, que será ou já estará sendo estabelecida. Infelizmente, para aqueles que ficarem, vai se iniciar o pior período da história da humanidade, chamado de a Grande Tribulação. Jesus Cristo disse que nunca houve e nem haverá um momento semelhante a esse período da grande tribulação. Serão tempos terríveis. Inicialmente, quando a igreja for arrebatada, eu acredito que após o arrebatamento da igreja, será instalado um governo único mundial, e já estão trabalhando, já estão se organizando, já se reúnem grandes cúpulas, né? Os globalistas estão trabalhando por uma nova ordem mundial, por um governo único mundial. Mas grandes estudiosos, escatologistas acreditam que ele só vai se concretizar após o arrebatamento da igreja. Não sei se a gente vai ver a coisa sendo desenhada, construída ou até mesmo finalizada. Mas uma coisa é certa: antes da grande tribulação,
Jesus vai arrebatar a sua igreja. Aqueles que ficarem vão passar por um tempo, porque virá juntamente com a liberação do mal, porque aquilo que trava o mal, Tessalonicenses diz, aquilo que hoje refreia o mal vai ser tirado, que é a presença da igreja, que é a presença do Espírito Santo através da igreja, vai ser tirado. Ainda existe uma restrição na maldade por causa da presença da igreja. Ainda existe um freio moral, ainda que as coisas estão cada vez mais liberadas, mais esculhambadas, mas se ainda existe alguma restrição, é por conta da presença da igreja. Quando a igreja for tirada, vai se manifestar o iníquo, o anticristo, com sinais e prodígios de mentiras. Vai ser um tempo que ele vai construir uma aliança política, vai promover a paz mundial de uma forma inicial, vai abordar questões que estarão mais acentuadas, como a questão da fome, a questão das guerras, e ele vai ter êxito, porque Satanás estará agindo por intermédio dele. Ele vai ter êxito naquilo que ele está fazendo. Ele vai fazer uma aliança com a nação de Israel, o povo de Deus, uma aliança de paz, e ele será a peça fundamental na harmonia entre o povo israelense e os árabes. Mas quando chegar na metade do período dessa aliança, na metade desses 3 anos e meio, ele vai romper essa aliança, vai profanar o templo de Jerusalém, que terá sido reconstruído, e vai começar uma perseguição ferrenha aos judeus, aos cristãos e a todos os seus oponentes. Após essa quebra da aliança, iniciará o processo da marca da besta, uma espécie de passaporte de vacina, só que não é de vacina. Você só pode entrar num lugar se tiver o passaporte de vacina. Nós já não estamos sendo treinados já com essa mentalidade. Você entra na academia, cadê o passaporte de vacina? Você entra no restaurante, cadê o passaporte de vacina? Só que não vai ser assim, não vai ser uma coisinha boba, vai ser uma coisa maior. Você só compra e vende se tiver a marca da besta. A gente não sabe como vai ser esse registro. Você só entra em determinados lugares se tiver a marca da besta. Isso num primeiro momento. Vai haver uma conscientização sobre a importância, o bem comum. Vamos todos trabalhar, vamos esquecer as individualidades. Vamos promover, vamos cooperar com o bem comum. É importante que todos sejam registrados, todos recebam a marca. Isso é para um bem maior. A gente não pode mais considerar a individualidade. Eles já estão destruindo e derrubando essas questões de individualidades, trabalhando o discurso do bem comum. A sociedade humana já está sendo preparada para aquilo que vai acontecer muito em breve, que vai ser o domínio do anticristo e a marca da besta. Amém? Eu dei o exemplo do passaporte da vacina, mas não estou falando que vacina, amém? Vocês entenderam? Amém? Amém sim ou amém não? O pastor falou que vacina é a marca da besta. Falei nada disso, só dei o exemplo que eles estão implementando, eu creio que de forma premeditada, um ensino, ou fazendo com que as pessoas lidem com normalidade, com um tipo de controle que eles vão usar mais lá na frente. Logo, logo eles vão usar. E aí, queridos, quem não for arrebatado vai passar por apuros. Existem escatologistas, estudiosos que defendem, aqui está falando comigo aqui o computador. Existem estudiosos que defendem que a oportunidade vai cessar após o arrebatamento da igreja, não terá mais oportunidade de salvação. Mas existem uma gama muito grande de textos bíblicos que abordam a questão dos eleitos, dos escolhidos, que estarão aqui durante o período da grande tribulação.
próprio Apocalipse menciona que haverá 2 testemunhas pregando, fazendo sinais e prodígios em Israel, e o mundo inteiro vai ver os sinais que essas testemunhas vão ouvir. Eles serão odiados porque eles se oporão ao sistema, eles vão resistir ao anticristo, eles vão resistir à besta e ao falso profeta. 144 mil, eu não sei se é simbólico da nação de Israel, 12 mil de cada tribo. Esses caras vão ser de Deus também. Eles vão se espalhar pelo mundo pregando, anunciando o arrependimento. Será um tempo difícil, porque muita gente que conheceu o Evangelho, gente que ouviu a pregação da palavra de Deus, que sabe que o arrebatamento da igreja aconteceu, quando a perseguição começar, não vai aguentar, não vai querer ir até a morte, porque o período da grande tribulação não vai ser esse cristianismo que nós estamos vivendo hoje, um cristianismo mais light, tranquilo, onde a gente escolhe, onde a gente lida com as nossas questões, com as nossas preferências, e aí a gente vai gerenciando, tentando conciliar vida cristã, reino de Deus, com as coisas que a gente acha maneiro, que acha legal, e a gente vem com esse cristianismo light que a gente está vivendo hoje em dia. Na grande tribulação, pessoas que não estiverem dispostas a morrer receberão a marca da besta. Receberão a marca da besta. E quem recebe a marca da besta está perdido, não tem volta, não tem como se arrepender, não tem como dizer, vou receber a marca da besta, mas eu ainda sou de Jesus. Não! Aqueles que receberem a marca da besta estão condenados ao inferno por toda a eternidade. Por isso, aqueles que não forem arrebatados precisam entender de uma vez por todas que ainda há uma última esperança. Será muito mais difícil, será pavoroso, haverá necessidade de fugir. Quando Jesus está falando com a nação de Israel, no capítulo 24 de Mateus, quando vocês ouvirem que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem ouve, então entenda. Quem estiver no telhado, não desça para pegar nada dentro de casa. Quem estiver no campo, não volte para a cidade. Fuja para as montanhas, fuja para os campos, e haverá uma perseguição. Orem para que essa perseguição para que esse momento não aconteça no inverno, porque lá no inverno cai neve, é rigoroso. Ore para que isso não aconteça no inverno. Ai das grávidas e das que amamentam. Esse Jesus está falando da grande tribulação. Haverá necessidade de sair dos grandes centros, porque nos grandes centros o controle será maior. Você vai ter que fugir, e por meio da mata, entrar numa floresta grande, sobreviver, tentar escapar, unir grupos de pessoas que foram deixadas para trás, mas que entendem o que está por vir no mundo. Domínio do anticristo, marca da besta, perseguição, decapitação e tantas outras coisas. Isso tudo vai acontecer para aqueles que não forem arrebatados. Mas eu quero dar uma boa notícia para vocês. Para ser arrebatado, é preciso entregar a vida para Jesus Cristo. Entender que a nossa salvação não depende das nossas obras, não depende daquilo que a gente faz. Ele pagou o preço do nosso pecado na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue por nós. Se você está preparado para morrer porque você entregou a sua vida para Jesus, então você está preparado para ser arrebatado. Jesus Cristo morreu e pagou o seu preço para nos salvar. Aleluia! A grande tribulação não é para a igreja. Alguns irmãos preciosos da área de escatologia interpretam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Não, a grande tribulação não é para a igreja. A grande tribulação vai ser o momento da ira do Senhor se manifestar contra os filhos da desobediência, contra aqueles que não deram ouvido à verdade. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. Eles não creram na verdade, então eles serão entregues e vão crer na mentira. Tessalonicenses fala sobre isso, capítulo 2.
eles vão crer. Eles não creram na verdade, Jesus, mas vão crer na mentira, no anticristo, em Satanás. Eles vão crer. E aí a ira de Deus vai se manifestar com todos aqueles flagelos apocalípticos que vão acontecer. Mas a igreja de Jesus não vai estar aqui. Eu acho que tem gente que não está com dúvida se vai ser arrebatado, irmão. Olha, se você lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, se você reconhecer que você é pecador, que você não consegue se salvar com seus próprios méritos e entregou a sua vida para Jesus Cristo, e Ele perdoou os seus pecados, você não vai ficar aqui, você vai ser arrebatado. Aleluia! O caminho da preparação é o de estar e de permanecer em Cristo, lavado pelo seu sangue e salvo por sua graça. Esse é o caminho da preparação. Caminho da preparação, eu me desviei porque eu me aborreci. Tu tá doido, cara? Você aborreceu? Quantas vezes você aborrece em casa com a tua esposa, com o teu marido, com o teu filho, com o teu patrão? Tu vai sair da igreja porque tu se aborreceu, rapaz? Tá maluco? O caminho da preparação do arrebatamento é o caminho da permanência, permanecer no Senhor, porque é no Senhor que nós recebemos justificação, é no Senhor que nós recebemos perdão, é no Senhor que somos restaurados, perdoados, salvos por sua graça, é no Senhor. O caminho da preparação é estar no Senhor. O caminho do ânimo espiritual, do vigor espiritual, é congregar. Congregar é um ato de encorajamento, por encorajamento mútuo. Talvez tenhamos pessoas que não estejam congregando, por exemplo, estejam nesse momento assistindo um programa de televisão. De vez em quando ela pega a Bíblia, lê, de vez em quando ela pensa em algumas coisas relacionadas a Deus, mas ela não está sendo animada, encorajada, fortalecida, coberta, ministrada pela presença. O ato de congregar produz vida, porque nós somos o corpo, nós somos membros uns dos outros, nós somos corpo, mas nós não somos corpo sozinhos. Quando alguém não congrega, na cabeça dessa pessoa, ela pensa que ela é corpo sozinho. Jesus é a cabeça e ela sozinha é o corpo. Isso não é verdade. Nós somos membros de um corpo, onde nós somos interdependentes, nós dependemos um do outro, nós dependemos de encorajamento, nós dependemos de oração, nós dependemos de perdão, nós dependemos da convivência, nós dependemos, de estarmos juntos no mesmo propósito, fazendo uma mesma coisa. Isso tudo nos anima, isso tudo nos encoraja. Estar em Cristo também significa estar em seu corpo. Para sermos arrebatados, precisamos estar em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Por que se fez novo? Porque um milagre sobrenatural aconteceu no momento da nossa entrega de vida para Jesus, e o nosso espírito caído, o nosso velho homem caído, que é o nosso homem interior, que estava desconectado de Deus, milagrosamente foi restaurado, regenerado, e nós recebemos uma nova vida. O nosso corpo continua igual. Bom, se eu era fortão e bonitão, eu continuo fortão e bonitão, viu? O que mudou é o seu homem interior, e essa mudança interior vai refletir no seu estilo de vida, porque você não vive mais a vida que você quer viver para agradar a Deus. O fato de você querer viver uma vida para agradar a Deus não salva você.
O que salva você é a fé em Jesus Cristo, é o poder da graça dispensada para nos salvar, é o sangue que nos perdoa de todos os pecados. O fato de você viver para agradar a Deus é apenas uma indicação e um sintoma de que o milagre da regeneração aconteceu em você. Alguém que diz que está nele, mas continua andando na prática do pecado, fazendo tudo que fazia antes de conhecer Jesus, isso é um sintoma muito forte que você não está nele, porque está escrito: aquele que diz que está nele, esse também deve andar como ele andou. Na verdade, nós andamos e vivemos uma vida buscando agradar ao Senhor, não porque isso vai nos salvar, mas nós vivemos uma vida buscando agradar ao Senhor, e nós nos emocionamos quando estamos na presença dele, nós o amamos tanto, porque nós já fomos alcançados pela sua graça. Ter sido salvo vem primeiro. A frutificação e o desejar viver uma vida que agrade ao Senhor é consequência daquilo que ele fez por nós. Você está entendendo? Vocês estão aí ainda? Mateus 24, 12 e 13 diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A palavra que eu libero para você hoje é: não desista. Amém? Não deixe o amor que você tem por Jesus se esfriar. Não deixe o amor que você tem pela igreja se esfriar. Não deixa. Não deixa. E a Bíblia diz que isso vai acontecer no final dos tempos, mas que essa realidade não seja sua. Amém? Fala assim: no que depender de mim, o meu amor por Jesus vai só aumentar. A minha paixão por sua noiva, por sua igreja, vai só crescer. Você pode adorá-lo. Apocalipse 2:10, a parte B. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Seja fiel, irmãos. Não muda o teu coração. Não se deixa influenciar pela falsa mente. O apóstolo Paulo chamou assim, a falsamente chamada ciência, que vem com teorizações, que vem com teorias que contrariam as verdades bíblicas. Não se deixe influenciar, não se deixe influenciar pelos novos conceitos do pós-modernismo, não se deixe influenciar pelos novos paradigmas que estão sendo construídos, que se opõem aos valores da palavra de Deus. Não se deixe influenciar. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Paulo já disse em uma de suas cartas: permaneça fiel, fiel ao Senhor, fiel à sua palavra, seja fiel até a morte. É preciso permanecer em Cristo, não abrindo mão da nossa fé, do nosso amor por Ele. Receba a cada dia essa graça extraordinária. Receba a cada dia dessa graça. Sabe, quanta gente tem passado por lutas, quanta gente tem passado por momentos difíceis, quantas vezes você sentiu tanta pressão que até chegou a pensar: cara, acho que eu não vou aguentar mais. Pensou até em desistir. Mas sabe por que você não desistiu? Porque tem muita graça de Deus sendo liberada para você. Sabe por que você não desistiu e não deve desistir? Porque você não é uma pessoa que está perdida. Você não sabe o sentido da vida. As pessoas que desistem, as pessoas que tiram a sua própria vida, muitas vezes elas perdem de vista o sentido da vida. Elas já não entendem mais por que estão aqui neste mundo, ou por que estão sofrendo tanto, e não aguentam o sofrimento e acabam optando muitas vezes em tirar a sua própria vida. Mas quando nós entendemos que existe um sentido da vida, mesmo que estejamos sentindo uma dor muito grande, uma dor gigante, a gente sabe que existe um lugar melhor, e esse lugar é Jesus Cristo. Existe um lugar onde nós vamos chegar, este lugar é por toda a eternidade. Existe uma vida que é indestrutível, e essa vida é a vida Zoe, é a vida de Deus, é a vida eterna. A vida bios vai acabar, mas a vida Zoe nunca vai terminar.
Foi feita uma pesquisa há mais ou menos uns 10 anos atrás. Mais ou menos 10 anos atrás. E se não me falha a memória, há 10 anos atrás foi feito um levantamento que aproximadamente 110 bilhões de pessoas já passaram por esse planeta. Depois que nós nascemos, nós nunca mais morremos. Nunca mais morremos. Isso significa que essas 110 bilhões de pessoas, nesse exato momento, aqueles que já passaram pelo planeta e não estão mais aqui, ou elas estão nesse exato momento no céu, ou estão no inferno, porque nós não morremos. Nosso espírito foi criado para ser eterno. Você está entendendo? Amém? Você pode ser, como diz o pastor Marcos Feliciano, você pode ser simpático comigo e dar aí um amém, um glória a Deus, participar um pouco mais. Sejam simpáticos comigo. Porque Jesus nos salvou e nos perdoou, nós seremos arrebatados. Amém? Não depende de você, não é o que você consegue fazer, mas é o que Jesus fez. Não é assim? Uma pessoa que morre com Jesus, onde que ela está? Está no céu. E quem está vivo com Jesus, quando Jesus vier arrebatar a igreja, vai acontecer o que com ela? Vai ser arrebatada. É a mesma compreensão doutrinária. Após o arrebatamento da igreja, a igreja vai estar no céu, participando de um maravilhoso banquete. Ah, irmão, eu gosto de comida, irmão, eu gosto. Liliane também, né, Liliane? A gente gosta de comida, né, Liliane? Comer é muito bom, irmão. Comer é uma das coisas, é um dos prazeres da vida, irmão. Comer é muito bom. A gente come, uma boa parte das vezes que a gente come mais por prazer do que para saciar fome, né? A gente come por necessidade, mas a gente come também por prazer. Quando você vai comer um Big Mac, você não está comendo por necessidade. Estou com uma fome, vou ali tomar um sundae. Um sundae de chocolate com caldo. Não. Você está com fome, você come, né? Um arroz com feijão, um bife, uma salada. Comer é muito bom. E quando a igreja for arrebatada, vai ser feito um grande banquete. A Bíblia chama de bodas. Serão as bodas do Cordeiro. Haverá uma grande celebração, uma grande festa. Nas bodas vai ter comida. Vai ter muita comida. Eu não sei como é que vai ser a comida de lá, irmão. Não vai ser igual daqui. Mas eu creio que vai ser muito melhor. Vai ser algo assim extraordinário. Porque tudo que nós vamos viver lá é melhor do que aqui. Aqui é apenas uma sombra da verdadeira vida que nós vamos viver. Amém? Vai ser extraordinário. Nós vamos participar de um banquete. Nós vamos comer coisas que a gente nunca sonhou em comer. Coisas maravilhosas. Coisas indescritíveis. Isso vai acontecer. E nesse banquete, no texto que nós lemos de Mateus 22, esse texto menciona algumas pessoas participando deste banquete. A primeira pessoa mencionada é o rei, ou noivo. A segunda pessoa que é mencionada em Apocalipse, mas está subtendido a presença dela também em Mateus, é a noiva. É a noiva de Jesus. Porque para ter noivo tem que ter noiva. Para ter noiva tem que ter noivo. O texto que nós lemos em Apocalipse 19 fala da noiva, celebrando ali as bodas do Cordeiro. A propósito, eu já falei isso aqui, mas eu gosto de repetir para fixar. A igreja de Jesus só é mencionada no Apocalipse até o capítulo 3. Até o capítulo 3, onde não aconteceu ainda o arrebatamento da igreja e não começou ainda a grande tribulação, a noiva de Jesus é mencionada. Até o capítulo 3, a profecia bíblica fala: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. A partir dali, do capítulo 4 em diante, quando começa a grande tribulação, a igreja não é mais mencionada.
são mencionados os eleitos, os escolhidos, que dizem respeito à nação de Israel e aqueles que vão se converter durante a grande tribulação, até mesmo aqueles que foram deixados para trás, mas querem Jesus e entenderam que fizeram uma péssima escolha, viveram uma vida que não era para viver, mas agora entendem que é a chance final e não podem desperdiçar. A gente vê esse texto. E aí eu estava falando de Apocalipse, só menciona a noiva de novo no capítulo 19. É justamente por ocasião das bodas, as bodas do Cordeiro. E aí a gente vê a presença da noiva, a gente vê a presença do noivo, a gente vê a presença dos convidados. Lembra que ele foi convidar em vários lugares, convidou maus e bons, convidando em todos os lugares. E também vemos a presença ilustrativa de um convidado que não estava vestido com vestes nupciais, e esse convidado foi amarrou as suas mãos e seus pés, e ele foi lançado nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esse convidado que não estava com vestes nupciais nos indica que a única maneira de participarmos das bodas do Cordeiro é tendo recebido novas vestes, vestes brancas, é termos sido lavados pelo precioso sangue de Jesus. Se nós não recebemos vestes novas, vestes nupciais, não poderemos participar das bodas do Cordeiro. Você está entendendo, irmão? Ou eu estou ampliando demais? Você está me entendendo? Quem está me entendendo faz assim. Quem não está entendendo nada faz assim. Deus tenha misericórdia se tiver alguém que não está entendendo nada. O noivo claramente é Jesus Cristo. A sua noiva é a sua igreja. Agora, quem são os convidados? Quem são os convidados do noivo? Eu quero falar uma coisa para vocês, não é uma doutrina, então não se empolgue, não saia compartilhando por aí, mas é uma compreensão minha. Essa compreensão não muda o princípio da salvação que nós temos, mas é apenas uma leitura. O que eu entendo é que aqueles que forem arrebatados, quando a trombeta soar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Na verdade, ressuscitarão os corpos, porque eles já estão em espírito na presença de Deus, mas os corpos glorificados, que eles vão ocupar por toda a eternidade, então eles receberão esses corpos glorificados, e nós, os vivos, também receberemos novos corpos ao sermos arrebatados, corpos que estão isentos de doença, corpos que não envelhecem mais. Não importa que a pessoa tenha 90, 100 anos de idade, quando acontecer o arrebatamento, vai ter, segundo algumas pessoas que tiveram experiência de ter sido levado aos céus. E aí John Bevere, ele relata isso em um dos livros dele, Movido pela Eternidade. Ele relata que no entendimento dele, lá no céu, as pessoas todas terão aproximadamente 30 anos de idade. Não haverá criança, não haverá idoso. Então terá nas bodas Jesus, o noivo, a sua igreja que foi arrebatada, e aqueles que morreram em Cristo antes do arrebatamento, e também terão os convidados. Na minha compreensão, os convidados são os vencedores tardios, tanto da nação de Israel, que não aceitaram a Jesus Cristo antes do arrebatamento, porque hoje já tem muito crente, tem os cristãos messiânicos lá em Israel, salvos, adoram ao Senhor, pregam o Evangelho, eles serão parte da igreja, da noiva de Jesus, né?
na minha compreensão, eu quero enfatizar isso, que é na minha compreensão, não sai espalhando isso por aí. Na minha compreensão, os convidados que não são a noiva são os vencedores tardios, tanto da nação de Israel quanto dos povos gentios, das nações gentílicas, que se entregaram a Jesus durante o período da grande tribulação. Por serem vencedores tardios, não terão o privilégio de ser a noiva, mas desfrutarão do banquete do Senhor como convidados. Posso ouvir um glória a Deus? A Bíblia diz: em todo tempo sejam alvas suas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. A Bíblia nos mostra que haverá pregação do Evangelho na grande tribulação, e muitos se converterão nesse período. Apocalipse 6, de 9 até o 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Apocalipse 7, de 9 em diante. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder, força, sejam ao nosso Deus para todo sempre, amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco, e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. Ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação. Olha só a salvação durante o período da grande tribulação. Estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes, branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles sol e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Ora, se a igreja de Jesus será arrebatada antes da grande tribulação, e se a igreja de Jesus é a noiva que vai participar da celebração de casamento, das bodas do Cordeiro, então quem seriam os convidados? Você está entendendo, irmão? Provavelmente alguém já falou sobre isso. Nos manuais de escatologia ninguém menciona isso. Pelo menos dos que eu possuo, eu tenho vários, ninguém menciona isso. Mas a minha compreensão é essa, e se minha compreensão não estiver correta, não vai alterar em nada. O importante é que nós seremos salvos. Amém, irmãos? Se fosse uma compreensão que pudesse levar a uma mudança em princípio doutrinário, eu nem falaria com vocês. Mas como é uma compreensão que está alinhada com o contexto profético do que vai acontecer, por isso eu estou compartilhando. A noiva do Cordeiro vai estar nessa celebração.
Os convidados serão aqueles que aceitarão a mensagem de salvação, o convite de salvação, mesmo que tardiamente. Vão ouvir a mensagem de salvação e vão se arrepender. Num período difícil, num período complicado, num período de muito martírio, num período de muitos flagelos, aceitarão um convite feito pelo rei. Venham participar do meu banquete, venham participar da minha celebração, venham participar da minha festa. Aleluia. Você está entendendo? No versículo 10 de Mateus 22, diz que então os servos saíram para as ruas, reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa, gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Isso indica, irmãos, olha os convidados, gente boa, gente má. Tem gente que pensa assim, né? Oh, eu sou bonzinho, eu vou ser salvo porque eu sou bonzinho. O convite foi feito para gente boa, para gente má. Isso indica que a salvação não está associada a se você aparentemente é bonzinho ou se é uma má pessoa. A salvação está relacionada ao aceitar ou não ao convite de Jesus. O convite para a salvação: ó, vós todos que tendes sede, vinde às águas. Jesus também disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso, humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus convida a maus e bons. Jesus convida a grandes e a pequenos. Jesus convida a todas as pessoas, religiosos ou ateus. Jesus convida a todas as pessoas a aceitarem o seu convite para a salvação. É o aceite desse convite que vai determinar onde você vai passar a eternidade. É o aceite desse convite que vai determinar no presente momento se você vai ser arrebatado com a igreja ou pós-arrebatamento, se você ainda terá alguma esperança. Capítulo 22 de Apocalipse, versículo 14. Aquele homem que estava com as vestes que não eram vestes nupciais foi amarrado e lançado nas trevas exteriores. Apocalipse 22, 14 diz: felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Quantos têm lavado suas vestes no sangue de Jesus? Aleluia, 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 aleluia. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eu os tornarei mais alvo do que a neve. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando vamos a Jesus, como vamos à cruz através de Jesus, recebemos pela fé o perdão dos nossos pecados, e as nossas vestes, elas são lavadas. Elas são lavadas por causa do sangue, e aí nós passamos a ter direito à árvore da vida. O que a árvore da vida representa, irmãos? A árvore da vida representa duas coisas que simbolizam uma mesma coisa. A árvore da vida representa o próprio Cristo. Quando nós lavamos as nossas vestes, a nossa vida com o sangue de Jesus, nós temos acesso a Cristo, que é a árvore da vida. A árvore da vida também representa quando Adão foi tirado do paraíso após comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi tirado de lá para não comer a árvore da vida, e foi colocado guarda na entrada do jardim para que não voltasse lá para comer da árvore da vida. Representava que se Adão, o próprio Senhor falou isso, né? Se Adão comesse da árvore da vida, ele não morreria. Ele não morreria.
quando nós lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro, além de ter acesso a Cristo, nós recebemos dele a vida eterna, porque Jesus é a vida eterna, ele é a árvore da vida que nós precisamos comer para viver eternamente. Aquele que tem fome e comer de mim nunca mais terá fome. Você está entendendo? Glória a Deus. Estou sendo compreendido, irmão? Estou achando que você é meio devagar. Quem está com medo de não ser arrebatado aqui, levanta a mão. Tem medo não, irmão. Você entregou sua vida para Jesus e está, né, no caminho, você vai ser arrebatado. Amém? Quem garante isso? É Jesus. Amém? Você só não vai ser arrebatado se você está fingindo que é crente. Eu estou aqui, ó. Pastor, como é que eu me disfarço bem? Estou aqui, todo mundo pensando que eu sou crente, mas não sou crente. Aí tu não vai ser arrebatado. Mas se você é crente mesmo, né? Tu vai ser arrebatado, irmão. Ó, pastor, eu sou crente, mas não tem nada a ver. Eu bebo, fumo, transo sem estar casado. E Jesus perdoa. Jesus não está nem ligando para isso. Aí tu vai ficar. Mas se tu é crente, tu está na luta. Pô, pastor, fui tentado essa semana. Foi uma luta, não foi fácil resistir não. Tu está no time, irmão. Nós estamos no mesmo time. Amém? Glória a Deus. Mas o Senhor nos sustenta. Amém? Ele é fiel. Ele não vai deixar que a gente seja provado ou tentado além daquilo que a gente pode suportar. Mas Ele vai dar o escape. Mas pastor, eu já fui tanto tentado que eu entreguei os pontos. Aí tu vai ficar. Não pode entregar ponto, irmão. Amém? Cair, pastor, vou ficar. Levanta que tu não fica. Mas tu ficar cair, tu vai ficar. Amém? Você está entendendo, irmão? A mesma doutrina relacionada à salvação, fé em Jesus, pela graça, é a mesma doutrina que nos qualifica para o arrebatamento. Não é diferente. Parece que para ser salvo, morrendo, é mais fácil do que para ser arrebatado. Não é a mesma coisa, irmão. Você está entendendo? Facilitou ou complicou? Nem uma coisa nem outra, né? Finalizando, através da salvação e da graça de Cristo, nós seremos arrebatados. E nós vamos celebrar as bodas do Cordeiro, e vai ser bom demais. Vai ser uma festa tremenda. Vai ser a melhor festa que nós já participamos, irmão. Não vai ser igual, às vezes a gente vai numa festa, né? O noivo ou os pais, se for 15 anos da criança, pagou caro na festa. Aí os convidados estão lá, aí tu vê o garçom passando de longe e tu fica lá olhando, tentando atrair com o olhar para ver se ele chega na tua mesa, e o cara não chega, né? Eu gosto daquele negocinho de leite condensado, que eles fazem eu não sei o nome daquilo não. Como? Churros? É com morango e bota leite condensado. É tipo uma batida, só que não tem álcool. Coquetel de frutas. Eu gosto daquele negócio, né? E se for bem feito, então é que eu gosto mesmo. Bem grossinho, com bastante leite condensado. Aí eu vejo passando aquele negócio lá de longe, aí eu fico só orando, Senhor, toca no coração do garçom para vir aqui. Aí como às vezes o Senhor é muito barulho, né? Às vezes o Senhor até fala com o garçom, mas o garçom não presta atenção. Aí quando chega um garçom perto de mim, tem aquele... acabou. Aí cara, eu vim aqui, fiz o raio do casamento, fiz negócio da festa e não tomei nem um negocinho daquele. Não é assim que a gente fica às vezes na festa? Tem umas que não, tem uma que a gente sai de lá tomando sal de fruta, meu irmão, né? Mas lá, no dia do banquete lá no céu, irmão, não vai precisar tomar sal de fruta. Vai ser um negócio tremendo. Jesus vai estar ali, o noivo vai estar ali, irmão. Quando a gente olhar para Jesus, é uma sensação de prazer que não acaba nunca.
é algo indescritível, é algo nunca vivenciado, talvez vivenciado em pequenas frações, muito pequenas aqui nessa terra, mas lá na presença do Senhor vai ser algo intenso, vai ser algo assim maravilhoso. Amém? Enquanto a chapa vai estar pegando fogo aqui, vai estar quente demais aqui embaixo, na grande tribulação, nós estaremos nas bodas do Cordeiro. E aí depois, não é o tema da palavra, aí depois, ainda no capítulo 19 de Apocalipse, Israel vai estar cercado, batalha do Armagedon, Jesus vai voltar e a gente vai vir junto com ele. Amém? Mas isso é por uma outra pregação. Aqueles que ficarem enfrentarão uma perseguição ferrenha por causa da fé em Jesus. Muitos se converterão nesse período, porém muitos não suportarão a perseguição e se sujeitarão à marca da besta, que os levará ao inferno. Nós seremos a noiva de Cristo e possivelmente, repito, possivelmente os vencedores tardios serão convidados para as bodas nupciais, mas nós temos hoje a oportunidade de nos prepararmos para sermos arrebatados e fazermos parte da noiva do Cordeiro. Nós seremos a noiva do Cordeiro. Vai ser tremendo. Você pode glorificar a presença dele, você pode adorar a presença dele. Aleluia. O Senhor te chamou para um grande banquete. Tem um grande banquete nos esperando. Um grande banquete está nos aguardando, irmão. Vai ser logo. Vai ser logo. Não fica desanimado. Você está passando luta, não desanima não. Logo, logo vai ter um banquete para nós. Amém? Aleluia. Se coloca em pé nesse momento.